apresentando a Deus. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite, para podermos entregar uma porção da palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aqueles que estão cultuando conosco desta forma online, através do YouTube, do Facebook. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você para meditarmos sobre o nosso Supremo Pastor, que também é o nosso Supremo Advogado. E eu queria convidá-lo para lermos duas porções da Palavra de Deus. A primeira se encontra no livro, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, versos 1 e 2. Hebreus 11, versos 1 e 2. E nós lemos assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Assim nós lemos na carta escrita aos Hebreus, quando nos traz a reflexão de que nós precisamos olhar para o passado, para as testemunhas, aqueles que procuraram viver e andar na presença de Deus. E a pessoa citada aqui a respeito da fé e que eu queria trazer para a nossa meditação é Jó. E falando a respeito de Jó, nós sabemos que ele foi confrontado pela sua vida, pelo seu comportamento, mas muito mais pelas circunstâncias que ele passou a enfrentar e viver. E no livro de Jó, no capítulo 16, no verso 19, nós encontramos Jó falando em sua defesa. E ele diz assim, Jó, capítulo 16, verso 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Vou ler novamente. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha casa. Eu creio que as lutas que nós temos enfrentado, muitos de nós temos passado por dificuldades, por problemas. O que enfrentou Jó, pois a vida dele registra e nos traz exatamente aquilo que nós temos passado individualmente. Eu, você, na sua casa, junto com os nossos familiares. Mas o verso de Jó diz que a testemunha dele está nos céus. Isso quer dizer que, individualmente, nós estamos na presença de Deus. Ele olha para mim e olha para você. E é isso que importa, e é disso que nós vamos falar esta noite. Nós vamos compreender, através da experiência de Jó, que nós podemos tirar lições preciosas. Eu e você temos tirado muitas lições, porque é a Bíblia quem tem que falar ao nosso coração. Nós somos homens e mulheres chamados para falar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Ele tem nos dado um dom. E certamente não sou eu, Adesilto, que vou falar ao seu coração, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você nesta noite. Por isso eu quero convidar a orar comigo. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, porque nós temos acesso à ação do teu Santo Espírito na nossa vida e no nosso coração, e te pedimos que através do exemplo, do testemunho, como escreveu o escritor aos Hebreus, o testemunho deste servo que andava contigo no passado, possa falar conosco nesta noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria tirar algumas lições deste texto, e a primeira lição que eu queria compartilhar com você é que o Supremo Advogado, nosso Supremo Pastor e Supremo Advogado, conhece o homem que constrói o seu patrimônio observando as ordenanças divinas. É assim que nós precisamos
olhar para Deus e é assim que nós precisamos olhar para nós mesmos. E por que nós podemos fazer uma afirmação como essa sobre Jó? De que Deus conhecia Jó completamente e totalmente, sabia por onde e como Jó construiu o seu patrimônio, observando as ordenanças divinas. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1, nós podemos ler, e você pode abrir em sua Bíblia, Jó, capítulo 1, verso 1, e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O homem íntegro é aquele que tem toda a sua vida inteiramente, ele é um homem ético completamente, é um homem honrado, é um homem bem educado, é um homem com quem você pode tratar confiando em sua palavra, naquilo que ele diz, naquilo que ele fala. Quem é este homem? Você pode confiar completamente nesta pessoa. Por isso, um homem íntegro, totalmente confiável. Quando você se refere a alguém íntegro, o dicionário da Infopédia diz que você pode confiar nele como uma pessoa de conduta pura, um homem inocente, uma mulher inocente, uma pessoa que só pensa da forma correta. Então, quando você se refere a Jó, você precisa pensar que você está lendo a respeito de alguém que era assim. Não é alguém que tinha algo escondido ou algo a esconder, mas Jó era esta pessoa. E eu queria dizer para você que não é só porque está escrito ou só porque o inimigo, quando compareceu em uma audiência diante de Deus, falou a respeito de Jó, mas porque quem primeiro citou Jó foi o próprio Deus. Ele diz no verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? É Jó quem fala, é Deus quem fala a respeito de Jó, primeiramente. Isso precisa fazer-nos pensar, fazer eu e você pensarmos, que Deus está olhando a sua vida. Você que é casado, você que é casada, você filho, você filha, eu queria dizer que você faz parte de um contexto familiar, mas Deus não está avaliando simplesmente a sua família. Deus não está avaliando você por sua mãe, por seu pai, ou você, esposo, por sua esposa e pela conduta dela. Deus está olhando individualmente para cada um de nós, porque é esta certeza que esta palavra nos dá. Foi Deus quem disse a Satanás, viste o meu servo Jó. Revela isso para nós, que Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida. Não há como nos esconder deste Deus maravilhoso. No livro do profeta Ezequiel, nós lemos também um testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. Lá no verso 14, no capítulo 14, verso 14 de Ezequiel, nós lemos assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. E no mesmo capítulo 14, no verso 20, você pode ler também esse registro, que diz, Deus diz o seguinte, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. É Deus falando que Ele está acompanhando você,
cada passo, todos os dias, a cada momento. E talvez eu pudesse dizer a você, os seus dias não têm sido bons, a sua conduta, a sua vida não tem sido aquilo que você desejava, a forma como você gostaria de se apresentar diante de Deus. Mude a partir de agora. Mude a partir de hoje, deste momento, quando você tem conhecimento que Deus está olhando para você. Deus não está olhando para o seu patrão, Deus não está olhando para o seu professor, Deus não está olhando para o seu vizinho, Deus está olhando para você. E o desejo de Deus é que você mude, que você seja transformado. E é isso que a palavra de Deus diz. Quando, em sua defesa, a Bíblia diz quem era Jó e o que ele fazia, e que ele se levantava de madrugada para apresentar e fazer sacrifícios pelos seus filhos. A Bíblia diz que ele pegava os seus filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de manhã, o verso 5, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Era Jó quem oferecia os holocaustos, e ele fazia isso porque ele pensava que talvez os seus filhos pudessem ter feito algo que magoasse ao Senhor Deus. Era Jó quem fazia, e por isso, quando Deus falou com Satanás, não falou, você viu a família de Jó, você viu os filhos de Jó, você viu Jó e a sua esposa, você viu aquela grande família. Deus falou de Jó. Por isso eu queria dizer para você que você precisa olhar para si e pensar, Deus está me olhando, Deus está me acompanhando, Deus está me ouvindo, ouvindo a minha voz. Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de homem? Que tipo de mulher? Que filho sou? Deus está olhando a sua vida. E ainda, após esta condenação difícil que Jó passou, você pode encontrar no capítulo 29 de Jó, no verso 11, do verso 11 ao 16, Jó falando a seu favor. E ele diz assim: todos os que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de ser e agir. Verso 12, pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação, e ao órfão que não tinha quem o amparasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça, meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, era os pés dos que tinham dificuldade para andar, era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Ele era um homem que, naquela época, já trabalhava a inclusão social. O segundo destaque que eu gostaria de fazer para você era que o Supremo Advogado conhece quem constitui a sua família submisso à sua fé. Jó 1, nós lemos assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus. É isso o que a palavra, o que o próprio Deus diz a respeito de Jó. Ele era temente a mim. A palavra em hebraico, que se relaciona a temer, traduzida, é ire, da raiz primitiva, temer, ou seja, um sentimento profundo de respeito e reverência. Assim andava Jó em todo o tempo. Você tem se comportado, tem agido, tem falado, de que forma? Se nós fôssemos olhar apenas o dia de ontem, o seu dia de vida ontem, há alguma coisa que você fez, falou, ou no seu comportamento que você sabe entristeceu o coração de Deus? Pois Jó era um homem que não entristecia o coração de Deus. E é isso que a palavra testemunha. E é isso que Deus fala a respeito dele.
no livro de Gênesis, no capítulo 22, versos 11 e 2, traz um registro de que quando Abraão foi sacrificar Isaque, e ele estava ali para que aquele sacrifício, aquela oferta fosse entregue nas mãos de Deus. E é a mesma palavra utilizada aqui, falando a respeito de Jó, que é utilizada quando fala a respeito de Abraão, que Abraão tinha temor a Deus, um temor tal que ele se entregava totalmente a Deus. E a pergunta é: você tem se entregado totalmente a Deus, ao seu Senhor? A palavra diz que o anjo bradou para Abraão quando ele ia fazer o sacrifício, e o anjo disse assim: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, porque eu sei que temes a Deus, e você é capaz de fazer todo e qualquer sacrifício. Que tipo de sacrifício você tem feito por amor a Deus? Às vezes, ter que se calar diante de uma situação difícil, às vezes ter que suportar algum maltrato, porque você quer dar um testemunho a respeito de Deus e da ação do Espírito Santo na sua... Quanto esforço você tem feito para demonstrar que você é um servo temente a Deus? Você pode comparar a sua vida com a vida de Jó? E olha, eu não quero desafiar você para dizer que você vai passar as mesmas dificuldades, as mesmas perdas que Jó sofreu. Não é isso que eu quero dizer. Mas você conseguiria comparar os seus sofrimentos com o sofrimento de Jó aqui? E eu queria então tirar uma terceira lição. E a terceira lição que eu gostaria de tirar com você é que o Supremo Advogado conhece o homem que consolida e confirma a sua fé através do sofrimento. O pecado distorceu a justiça e tornou o nosso mundo imprevisível e horrendo. É isso que você precisa saber, é isso que nós precisamos ter certeza no nosso coração e na nossa mente. Porque nós não podemos simplesmente dizer: as pessoas são más, eu vou condenar o mundo pelo que ele é, pelo que está acontecendo. Quantas tragédias têm acontecido no mundo. E quanta gente boa você também encontra. Pessoas que desenvolvem, fazem boas ações. As pessoas que estão ajudando os refugiados, as pessoas que têm lutado por igualdade, muitas boas ações. Mas o que nós sabemos é que o mal que tem consumido o nosso mundo é causado pelo próprio homem. E este homem, porque ele é dominado pelo pecado. Você não pode simplesmente ignorar ou desacreditar que o pecado existe. E é ele quem nos afasta do Deus de amor, do Deus de justiça, do nosso Supremo Advogado. Neste mesmo capítulo de Jó 1:1, você vai ler assim, e ele termina este versículo, Jó 1, dizendo assim: e que se desviava do mal. E este mal é a mesma palavra utilizada em Gênesis, que está escrito em Gênesis no capítulo 2, verso 9, ao se referir ao conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o mesmo teste de obediência pelo qual passou Adão e Eva, estava passando Jó. E passa você, e passamos todos nós. E você pode escolher se desviar do mal. E olha, o livro de Jó, ele é excelente, porque ele traz para nós essa possibilidade de você saber
de você ter no seu coração certezas de que você pode se desviar do mal. Você pode ter uma conduta digna, uma conduta honrada. É a palavra de Deus quem nos faz essa afirmação. No Antigo Testamento ainda não tinha vindo o nosso Salvador Jesus Cristo. Então era Jó, um homem comum como eu e você, que estava procurando andar e agradar a Deus, e ele evitava o mal, ele não desejava o mal, não permitia que o mal entrasse no seu coração, ele não praticava atitudes de maldade, como nós lemos aquilo que ele escreveu, aquilo que ele disse em sua defesa. E isso nos dá a possibilidade e a certeza de saber que você não se levanta pecando, que você não vai cumprimentar sua esposa, sua filha, você não sai para trabalhar pecando e cometendo atos de pecado. Não é isso. Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Todos nós somos pecadores, é o que a Bíblia diz, porque nós nascemos de uma raiz, da raiz de Adão, que cometeu o pecado original. Então nós já nascemos pecadores. E é isso que nos condena e nos afasta de Deus. E Jó desejava estar próximo a Deus, e por isso ele agia daquela forma. Há pessoas hoje que ignoram isso, você sabe. Não fosse ignorar este conceito de pecado e este conceito de mal e o desejo de estar na presença de Deus, as nossas cadeias não estariam tão cheias. Porque são pessoas que agem e fazem coisas más, não se importam com Deus ou com aquilo que eles deveriam fazer para Deus, o bem. Nós não teríamos tantos homens agindo de uma forma corrupta nos nossos governos, ignorando as pessoas, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres, pensando apenas em si mesmos, colocando em seus bolsos dinheiro que não lhes pertence. É mal, não tem outro conceito, não tem outra palavra. São pessoas que praticam o mal. E uma pessoa que vive assim, certamente ele precisa ter a certeza, assim como eu e você, de que Deus está olhando para ele. E Deus está avaliando o comportamento daquela pessoa, daquele indivíduo. As mesmas questões que aconteceram com Adão e Eva, quando eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas mesmas questões, Jó estava sendo avaliado, e a palavra diz que ele procurava se afastar do mal, e Jó se afastava do mal. E lá em Ezequiel, Deus confirma que Jó, Daniel e Noé eram homens justos, não justificados, como nós fazemos as nossas leituras após a vinda de Jesus Cristo, mas homens justos que andavam e procuravam praticar a justiça. Qual o caminho devo tomar? Qual e como deve ser o meu relacionamento com Deus? Aquele versículo de Jó 16, 19, já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Jó está falando com toda a segurança e com toda a certeza de que ele sabia que era Deus quem testemunhava a seu favor. Deus conhecia Jó em todos os momentos, em todos os minutos da sua vida, e sabia que ele era este homem íntegro, que se desviava do mal, e ele contava com Deus como seu advogado. Nós precisamos nos lembrar e registrar que esta frase de fé, a qual Jó respondeu, foi uma resposta dada ao seu amigo Elifas, porque Elifas lançou uma pergunta a Jó, no capítulo 5, verso 1, e Elifas diz assim: chama agora, haverá alguém que te atenda, e qual dos santos anjos te virarás? E qual dos santos anjos virá a ti para te socorrer?
a pergunta que Elifas faz, e aí Jó responde: o meu advogado está nos céus, a minha testemunha está nos céus, aqui entre os homens. Eu não consigo, mas Deus tem acompanhado a minha vida. É isso que eu queria dizer para você, é isso que o livro de Jó diz. Deus tem acompanhado a sua vida, a sua conduta, as suas palavras, o seu caminhar, o seu comportamento como pai, esposo, filho, filha. Deus tem acompanhado como membro da igreja. O que Deus tem para revelar a seu respeito? O que Deus tem para revelar e falar a seu respeito? Deus diria que você é uma pessoa justa. Deus diria que você é uma pessoa íntegra. Deus diria que você é alguém que se desvia do mal. Porque é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Diz respeito ao seu comportamento. Nós seremos cidadãos plenos, aperfeiçoados lá no céu, quando somente a ação de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo em nós, nos fará ter uma conduta justa, correta, inerrante. Mas aqui é uma escolha sua. É você quem decide se vai fazer o bem ou vai fazer o mal. E é isso que a palavra diz para nós. Não é Deus quem manda você. Nós temos ouvido a respeito de feminicídio. Não é Deus quem manda o homem bater na mulher. É a escolha dele, do marido, bater na sua esposa. É ele quem não se desvia do mal. Poucos casos ouvimos a respeito de esposas que batem em seus maridos. Mas aplicaríamos a mesma regra, a mesma. É ela quem decide. E olha que quando nós assistimos vídeos de mulheres violentas batendo em seus esposos, olha, elas batem para valer também. Não podemos ignorar isso, porque é uma escolha pessoal. É você quem escolhe fazer o mal. E nós podemos tirar lições. No Antigo Testamento nós não vamos encontrar esse termo escrito em hebraico, advogado. Não existe lá, porque não existia este tipo de função neste período aqui, dessa forma, com este conceito, não é? Mas nós encontramos ali uma linha de advocacia. E por isso na tradução está advogado, aquele que me defende. Então nós temos, neste momento, em que Jó passa por este julgamento, quatro personagens. Nós temos um juiz, que neste caso era o próprio Deus. Nós temos a testemunha, que também era o próprio Deus, conforme diz Jó. E temos um advogado, que era o próprio Deus. E temos um acusador. E este acusador, este procurador do mal, era o inimigo. Quando você estuda na linha de direito, você pode fazer esta escolha. Você pode ser advogado, você pode ser procurador e você pode ser juiz. Preste os seus concursos, não é? E você vai exercer esta função. Mas para exercer qualquer uma destas funções, você precisa ser advogado. E nós estamos aqui nesta data, falando para você também, amigo advogado. E mesmo um advogado pode escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus que olha para mim e olha para você. E julga a sua causa e vai testemunhar a respeito daquilo que você faz e daquilo que você fala. E ninguém é obrigado a fazer o que é errado. É você quem decide se vai fazer certo ou vai fazer errado, se vai agir certo ou vai fazer errado. Marcos Ramayana, falando sobre o procurador, ele diz: procurador é alguém que atua como fiscal da lei
inclusive sobre direitos da família, de propriedades, direitos tributários e outros mais. Assim, o inimigo de nossas almas, ofuscando a própria lei, enganador como lhe cabia ser, fingindo estar no lado dos oprimidos, lançou uma falsa acusação contra Jó, decorrendo daí a precipitação de desgraças sobre a vida dele. Ele atuou, Satanás, como se fosse um promotor de justiça, mas ele não era um verdadeiro advogado, não tinha nenhuma formação. O objetivo dele era defender a própria causa, a própria injustiça, se a gente pode dizer assim, quando ele se apresenta diante de Deus. Mas o que faz Jó é apelar para a sua testemunha fiel. Ele tinha consciência de que em toda a sua vida agiu corretamente, buscando agradar a Deus em tudo o que fazia. E por isso ele tinha Deus como sua própria testemunha. E em segundo lugar, ele apela ao seu intercessor, que é o seu advogado, o próprio Deus. Ele diz: Deus me conhece, e Deus é quem advoga por mim. É Deus quem me defende nesta causa. Não posso fazer nada, o que posso e de que forma eu posso agir. Alexander Roberts e James Donalds escreveram a respeito de Jó. Houve alguém mais preparado para boas ações do que Jó? Ou mais corajoso diante das tentações? Ou mais paciente nos sofrimentos? Ou mais submisso em seu amor? Ou mais verdadeiro em sua fé? Eles fazem esta pergunta para que eu e você possamos responder. Sabe por quê? A Bíblia nos dá Jó como referência, nos desafiando. Eu e você podemos ser assim. Amar mais, ser mais justos, ter mais fé, caminhar mais na presença de Deus, desejar que Deus seja testemunha minha e sua. E, mesmo tendo passado por muitas aflições, sofrimentos e angústias, nós podemos aceitar este desafio. E é por causa deste desafio que eu queria convidar você a ler na carta escrita por Tiago, uma fórmula que ele apresenta para nós podermos descansar a nossa alma. Tiago, capítulo 7, versos de 7 a 11. Tiago 7, versos de 7 a 11. E assim nós lemos a partir do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Olha, vou repetir o verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É esse Deus, testemunha, advogado, a meu respeito e a seu respeito neste mundo. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor Jesus, seu supremo pastor e seu supremo advogado, que amanhã em sua volta será também a própria testemunha, mas ele será o meu e o seu juiz.
o Senhor julgará a mim e a você. E será Ele quem definirá a respeito da nossa vida, lá na eternidade. Mas eu queria dizer para você que assim como Ele foi juiz, testemunha e advogado sobre a vida de Jó, e como nos lança esse desafio Tiago, vale a pena viver na presença de Deus, de uma forma íntegra. Mas, mesmo diante das mais diversas lutas, das maiores adversidades, tenha paciência, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Creia nisto e você terá paz no seu coração. Que Deus nos abençoe. Que a palavra desta noite possa ter falado ao seu coração. Que o exemplo de Jó, de forma tão clara como foi abordado, possa trazer uma mensagem ao seu coração. Sobretudo, uma mensagem deste Deus misericordioso e compassivo, que em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e nos torna, sim, pessoas capazes de experimentar aquilo que de melhor o Senhor tem para nós, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós agradecemos a todos aqueles que puderam participar deste momento de celebração. Deixamos aqui, como sempre, o nosso abraço, só que desta forma, de maneira virtual, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, a todos os nossos queridos advogados lá da subsecção do Tatuapé e de outras, talvez, regionais que estejam nos acompanhando, que Deus os abençoe grandemente. Hoje não poderemos dar aquele abraço presencial em vocês, mas fica aqui o abraço do nosso coração. Todos sabem do nosso carinho, do nosso afeto por vocês, que vocês possam continuar realizando a tarefa que lhes cabe de maneira honrosa e que, assim como Jó pôde ter esse testemunho tão lindo da parte do Senhor, que cada um de nós possamos tê-los também em nossas vidas. Que Deus abençoe esta palavra trazida pelo pastor Adesilto e este momento de culto possa ficar gravado em nossos corações. E que na semana que segue possamos colocar também tudo isso que ouvimos, todos estes ensinos, em prática em nossas vidas. Eu quero orar agora, nos despedindo com a bênção, desejando a você um excelente final de noite e uma semana na paz do Senhor. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do seu Santo Espírito e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe.